Olá! Depois de um tempo estamos de volta com alguns vídeos. Vamos priorizar encerrar assuntos que ficaram em abertos e hoje nós vamos falar sobre dosimetria. A nossa última aula sobre dosimetria da pena, fase 2. Né? Queria convidar a todos a curtirem e se inscreverem no canal para receber as atualizações que nós vamos voltar a postar. Muito bem. Diz lá o artigo 65, e até agora nós vimos várias circunstâncias agravantes, hoje nós vamos ver uma atenuante, né, ou as atenuantes, que estão no artigo 65. Fala assim, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Em primeiro lugar, vamos tomar cuidado com esse sempre. A súmula 231 do STJ disse que, ainda que haja apenas circunstâncias atenuantes, ao final da segunda fase, a pena não pode ficar abaixo da mínima. De maneira contrária, se só houver agravantes, muitas agravantes, ao final da segunda fase a pena não pode ficar acima da máxima. Então, é sempre pena não mútil por conta dessas circunstâncias que eu acabo de falar. A primeira delas é uma questão etária. Né? Sempre atenua a pena o agente ter cometido o crime com uma idade entre 18 e 21 anos, certo? Vale lembrar que na época do Código Penal, essa era a maioridade civil, a maioridade civil se atingia aos 21 anos. Com o Código Civil novo, a minoridade baixou, a maioridade, melhor dizendo, baixou para 18, mas essa previsão se manteve intacta no Código e, pelo princípio da legalidade estrita, continua sendo aplicada. Então, entre 18 e 21 na data do fato, ou mais de 70 na data da sentença. Tá certo? Existe, para a discussão da prescrição, que também tem essa questão dos 70 anos, se é sentença ou se é acórdão. Né? E a jurisprudência inclina-se a dizer que se o acórdão alterou a sentença condenatória, então vale de novo como marco. E nós poderíamos então estender o debate para cá. 70 na hora da sentença ou 70 no momento em que o acórdão foi proferido com alteração da decisão de primeira instância. Se ele é simplesmente confirmatório, isso não acontece. A racionalidade aqui é a seguinte: jovens são mais tendentes a fazer decisões ruins e pessoas velhas devem ter isso descontado, né, porque faz menos sentido aplicar a pena para alguém que já está mais no final da vida. O inciso segundo fala em desconhecimento da lei. Né? É uma circunstância atenuante. E a gente tem que tomar muito cuidado. O erro sobre o desconhecimento da proibição, né, o erro de proibição é um problema de culpabilidade que exclui o crime. Então aqui é menos do que desconhecer a proibição. É simplesmente não conhecer a lei. Então o sujeito sabia ou deveria saber que aquele ato era proibido, mas não conhecia a lei especificamente. Né? Não sabia que era a lei Y ou a lei B ou que isso estava em lei. Se ele sequer pudesse inferir que aquilo era genericamente proibido, então nós temos um problema de erro de proibição. E o inciso terceiro traz lá um grupo de hipóteses que dizem respeito ao motivo, né, à disposição do sujeito em relação àquele fato. Vejamos. Ter o agente A cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. Ora, nós vimos vários motivos que tornam o crime mais grave. Torpeza, né, motivo objeto, mediante paga ou recompensa. Da mesma forma, se alguém furta um remédio, né, para dar ao filho doente, né, claro que se fosse um remédio que ia salvar a vida do filho, nós estamos falando em estado de necessidade, que é um problema de antijuridicidade. Mas não é. O filho não tinha uma doença mortal, mas ele estava com muita febre. O pai não tinha dinheiro, foi lá e furta um antitérmico. Né? Ele o fez. Cometeu sim um crime, mas o fez com um motivo relevante social ou moralmente, e portanto a pena dele deve ser atenuada. A linha B fala assim, ó, também atenua ter o agente procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências,
ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Então nós vamos dar um prêmio para aquele que buscou evitar as consequências do seu crime. Agora tomem cuidado. Nós já tínhamos, vocês já conhecem o artigo 16, que fala assim, ó: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Portanto, gente, se o crime for não violento, o dano for reparado antes da denúncia, né, arrependimento eficaz, redução da pena de 1/3 a 2/3. O que nós estamos falando aqui é, já foi a denúncia, né, e a reparação se deu entre a denúncia e a sentença. Ou ainda, o sujeito buscou minorar as consequências, mas não conseguiu evitar o delito. Porque se ele tivesse conseguido evitar o delito, seria ali a hipótese do arrependimento eficaz do 15, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos praticados. Então essa hipótese é uma forma minorada, uma forma menos importante do que os artigos 15 e 16. No próximo vídeo, nós encerramos então esse debate e comentamos algumas decisões.